Olá, essa instrução tem por objetivo explicar o funcionamento da torneira dispensora de chope. A torneira dispensora é responsável por realizar o enchimento do copo, sendo que essa possui três posições: fechada, aberta, realizando o enchimento do copo, e aberta para creme. Como que é a parte interna dessa válvula, dessa torneira dispensora? Bom, aqui nós temos uma vista dela explodida com todas as suas peças separadas, em que mostra todos os conjuntos, né? Então ela tem dois conjuntos, que é do débito do chope e o outro que é para controle de vazão. Aqui nós temos o sistema de débito do chope, que é responsável por realizar o enchimento do copo. Então ela tem esse punho acoplado nesse eixo 6, que vai engastado nesse carretel 13 aqui, que tem as suas vedações, que é a parte que, ao ser acionado, deslocará, liberando a passagem do chope e também a condição do creme. A torneira dispensora na posição fechada. Aqui nós vemos a coluna, a torre que está com um chope sob uma pressão de 2,5 kg e que ele passa pela válvula de controle de vazão e está parando nesse ponto, que é o ponto da vedação da válvula, da torneira. Então, esse carretel, ele tem numa extremidade a vedação e na outra ele tem esse parafuso com essa mola que sempre está forçando o carretel a se deslocar para a esquerda. E ele, ao se deslocar para a esquerda, ele vai sempre forçar a vedação na sua sede, e o que impossibilitará qualquer vazão de chope, ou seja, a válvula ficará na posição fechada. Uma visão mais detalhada. E a válvula controladora de vazão. No caso, ela consiste nesse eixo compensador de vazão, nessa alavanca, que esse pino aqui, ele vai engastado na agulha, nessa peça de isótese que nós vamos denominar agulha, que vai deslizar para a direita ou esquerda quando for girado aqui, nessa alavanca, o pino, e aí ele vai deslizar para a esquerda e direita em relação à sua sede 20, que é a válvula 20. Uma vista mais detalhada, em que a gente vê o pino de acionamento da agulha, né, que ele vai engastado dentro da agulha, e aqui as peças separadas. Então que a gente vê a alavanquinha, o eixo, né, e a agulha que ele vai engastado. Então quando é girado, ao girar esse eixo, ele desloca a agulha em relação à sua sede, que é essa parte verde, que é a peça 20. Então, quando você quer uma máxima vazão, você vai girar e você vai deslocar essa agulha para a esquerda, o que vai realizar uma máxima abertura aqui, que vai possibilitar uma máxima vazão de chope para realizar o enchimento do copo, mais rápido, mais lento. Se você, por outro lado, girar ao contrário, ela vai se deslocar para a direita, e aí ela vai fechar toda essa passagem aqui, encostando na sede, e vai obstruir toda a passagem e não vai ter fluxo. A posição desejada vai ser intermediária, em que você vai escolher a tua vazão por meio do ajuste que você realizar girando esse eixo, esse parafuso aqui, esse pino. A torneira dispensora na posição aberta, quando você puxa o manípulo, aí ele aciona esse eixo 6 e desloca o carretel 13 para a direita. Ao deslocar o carretel 13 para a direita, ele vai liberar a passagem do chope para o copo. Então a gente vê aqui numa posição um pouco mais detalhada a passagem do chope. E aqui bem detalhado a gente vai ver por onde que passa. Essa vedação aqui é uma vedação de material sintético, no caso borracha, em que ela libera a passagem, está presa, acoplada ao carretel, esse carretel vermelho 13, e com consequência, na hora que você cessar o movimento aqui, essa mola vai puxar o carretel para a direita, à esquerda, e vai realizar o fechamento da válvula. Então, nesse momento, quando o copo já está quase cheio, ela fica na posição fechada para
posteriormente realizar o deslocamento para fazer o colarinho, realizar o colarinho. Então aqui ela está na posição fechada, porque a mola empurrou ela para o esquerdo, o carretel para a esquerda, e fechando a passagem do chope aqui por meio da vedação na sua sede aqui. Como que realiza o creme ou o colarinho? Como como ele se forma? Então a gente tem uma pressão aqui de 2,5 kg a 3 kg, dependendo da instalação. Então o que acontece? O chope está parado aqui e a vedação está encostada na sede aqui. Então ela não tem fluxo de chope, não tem passagem de chope por aqui. Então o que acontece? Quando você força, empurra esse manípulo para frente, então o que acontece? Ele dá um sobrecurso nessa válvula, nesse carretel, em que a vedação ela fica encostada, mas ele desloca um pouco mais para a esquerda. Pode observar aqui. Então o que acontece? É nesse momento ele libera a passagem do chope por esse pequeno furo e ele passa aqui por trás da vedação. Então, ao passar por trás dessa vedação, gera uma turbulência, ele passa estrangulado e com pressão, então ele vai gerar a espuma, que vai fazer o colarinho. Então, essas são as 3 posições da torneira dispensora. Uma vista do sistema de chope, de um esquema de uma chopeira residencial, né? Então, é que a gente sempre vai ter o quê? Normalmente tem um cilindro de CO2. Esse cilindro geralmente ele tem uma pressão aí de 100 kg, 150 kg por centímetro quadrado e passa por uma válvula, por um regulador. Ele tem um registro aqui que isola, né, mas ele abre, passa acoplado a ele tem o regulador que vai baixar essa pressão de 100 kg para 2,5 kg, conforme o ajuste que se realizar. E aí essa pressão do CO2 vai entrar aqui no barril que vai empurrar o chope por esse tubo aqui, vai passar e vai sair pela mangueira, indo para o resfriador, depois para a torre e parando lá na válvula dispensora. O barril, ele normalmente tem um barril, ele tem uma válvula dele já instalada, em que quando não está instalada a válvula extratora, essa esfera está fechada, então ele não possibilita qualquer saída do chope ou mesmo escape do gás, né? Então, a gente vê aqui que essa válvula ela também tem essa posição, ela tem a entrada do gás carbônico, e ela tem a saída do chope. A válvula extratora, nessa posição aqui, ela está aberta, então ela tem a passagem aqui do CO2, e ela geralmente tem uma válvula de segurança. Essa válvula de segurança tem por finalidade de proteger o barril e mesmo o sistema, para que evitando que haja alguma explosão, algum dano, porque a pressão de trabalho deles é em torno de 2,5 kg até 3 no máximo. E se alguém desregular aquela válvula, fizer uma regulagem inadequada, e para evitar a sobrepressão do barril e mais algum dano, algum acidente, então essa válvula aqui ela está na posição fechada e aqui ela está na posição de alívio, ou seja, quando a pressão aumentar além da pressão da força calibrada aqui pela mola, que é calibrada no fabricante, ela vai empurrar esse pistãozinho para cima e vai liberar a passagem do gás carbônico, o excesso do gás. Tá? Posições da válvula extratora, ela tem a posição aqui, ela está acoplada, mas não está aberta, ou seja, ela está fechada. E aqui ela está aberta. Então vocês vão observar que nessa posição o CO2 vem e está preso nessa parte aqui, porque aqui tem um anel de vedação no eixo, outro anel e outro anel. Então o CO2 está confinado nesse pedaço, nesse espaço aqui. Ele não passa. E a válvula também, essa válvula ela não está acionada, então ela está encostada aqui, a vedação está encostada nessa sede aqui, que não deixa o gás sair nem passar, e aqui também ela está encostada nessa parte de interna aqui por essa esfera, que não deixa o chope passar. Essa válvula, essa esfera que existe, que é para evitar na hora que você desacopla a válvula extratora do barril,
que essa linha aqui está pressurizada, que vá haver derramamento de chope e algum jato de chope. Aqui a gente já puxou a válvula e empurrou, acionou a válvula para abrir, e nesse processo descendente aqui desse conjunto, ele libera a passagem do gás, né? Aqui, aquela vedação que estava aqui, ela desceu, então ela passa a liberação, certo? E empurra também essa vedação para baixo. Esse eixo empurra esse conjunto para baixo, que vai liberar a vedação aqui também na sede. Então o gás vai passar para cá e o chope também vai estar liberado daqui, que vai possibilitar a passagem dele para ir para a chopeira, lá para o refrigerador. Então aqui é o barril com CO2 e chope, numa condição que está liberado, né? Então aqui ele está pressurizado. Aqui é um detalhe da válvula extratora acoplada aberta, né, em que você vê bem detalhado essa vedação de borracha, que aqui é a sede, em que ela está afastada e também está afastada da esfera dela aqui. Então isso possibilita o quê? Que o chope, ao entrar aqui, o CO2, ele vai pressionar o chope, forçando o chope a passar por dentro desse tubo aqui e saindo pela válvula de extração, né, extratora. Então vai lá para o resfriador e vai para a torre e vai para a válvula dispersora para ser descarregado no copo, né? Então essa é mais ou menos o princípio de funcionamento da válvula extratora e da válvula dispensora do sistema de chope, né? Eu gostaria de agradecer ao Gil Araújo, que é o proprietário da Casa de Chope de Ourinhos, pela gentileza em ceder as válvulas para desmontagem, possibilitando a elaboração dos desenhos e análise das mesmas. Contribuiu muito para isso. Muito obrigado.